Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Naná Feller, mãe de 2 e host desse videocast. Aliás, agora que estamos apresentando em vídeo, toda segunda-feira a gente tem um novo episódio no ar, no YouTube da Jovem Pan, Entretenimento. Mas para quem é de áudio, como eu, ainda gosta de escutar os episódios, a gente também está em podcasts em todas as plataformas de streaming. E hoje um episódio especial, porque é o nosso primeiro episódio em vídeo da minissérie que vocês provavelmente estão acompanhando, A Ciência por Trás do Comportamento da Criança. Essa minissérie é uma minissérie em parceria com a Senses Montessori School. E aí a gente está no 5º episódio. Então até aqui a gente foi construindo episódios onde falamos sobre o ambiente preparado, o adulto preparado, telas, chupetas, mamadeira, o primeiro ano de vida da criança. Então todos esses episódios vocês encontram nas plataformas de podcast, ainda não em vídeo. Então, para estrear a nossa minissérie em vídeo, a gente trouxe o tema que é o mais pedido sempre quando se fala em desenvolvimento e comportamento infantil: birras, o Terrible Two, ou em português, os terríveis 2 anos, que são palavras pejorativas que a gente já vai desconstruir, mas vou chamar agora pela primeira vez em vídeo para a roda, quem já nos acompanha por áudio já conhece, Mariana Ruski. Oi, Mari. Oi, Naná, agora em vídeo. Estou muito contente de estar aqui. Realmente esse programa, a gente vem construindo todo um fundamento e é muito bacana como tá rico, né, Naná? Nossa conversa, as nossas trocas e como a gente sente que está impactando a vida das pessoas em casa. Estou muito contente de estar aqui novamente. Era o nosso objetivo, né, Mari? Esse impacto, quando a gente conversou na primeira vez, qual era o objetivo de vocês, como escola, como pedagogas, como mães, era para que esse tipo de informação chegasse a mais pessoas. E falando em mães, exatamente. Mari, vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Passo a bola para você fazer essa apresentação. Estou muito feliz de trazer a Alice Fração aqui para conversa. A Alice é uma super profissional, trabalha com comunicação, marketing e hoje ela está aqui para dar o depoimento dela como mãe também, que atravessa o que a gente atravessa, o que vocês aí na casa de vocês atravessam, para a gente ter essa troca, misturando a ciência, a parte técnica com os nossos sentimentos, o nosso dia a dia, bem dentro de casa mesmo. Bem-vinda, Alice. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu estou super feliz de colaborar, de trazer um pouco aí da minha experiência como mãe da Aurora. Eu sou ouvinte também aqui do podcast, então sim, está trazendo muita coisa boa, muita coisa legal. Então para mim é um super prazer estar aqui. Obrigada a você, Alice, por topar, por abrir um pouquinho. A gente está falando aqui, né, de mães com crianças de diferentes idades, né? Então eu tenho 2, uma de 10 meses, o outro de 2 anos chegando no 3. Então é realmente a idade crítica. A Aurora tá com 4 anos, 4 né, Alice? 4 e meio, E os filhos da Mari, os gêmeos, têm 9? 7 anos. Dupla de 7. E é eterno, né, essa questão do enfrentamento. E por um lado é o que a gente quer que seja. Não como a gente gostaria, mas que sejam pessoas que questionadoras, curiosas. Então eu queria começar essa conversa falando exatamente sobre isso. Uma vez, quando eu estava estudando um pouco sobre o tema, né, de comportamento infantil e desenvolvimento, eu cheguei a uma analogia que mudou muito a minha forma de pensar. Claro que não sempre de agir, porque primeiro a gente entende, claro, pensa, e depois a gente consegue modificar o nosso comportamento, mas falava, você já ouviu falar, nossa, aquele adulto é muito bacana, ele é obediente, ele é comportado. Não é assim que a gente quer ser reconhecido. Aquele adulto é bacana, ele é desbravador, ele é curioso. E aí, quando a gente fala de criança, a gente fala, nossa, né, fulaninha é demais, ele é tão comportadinho. Quietinho, né? E o que a gente tem ouvido até aqui, Mari, nos nossos episódios, nessa construção, é que a gente está formando o adulto lá na frente. Então, se a gente está formando uma criança extremamente obediente, que só segue as regras, que não consegue se expressar, vai resultar num adulto assim, certo? Exatamente. Vamos entrar, então, já nesse pensamento? Com certeza. Eu acho que aqui, Naná, a gente tem duas esferas que a gente pode explorar.
A primeira é essa famosa birra, que é um comportamento muito típico aí dos 2, 3 anos, e tem um motivo para isso. E a gente pode até expandir um pouquinho mais a conversa para comportamento, onde entram outros fatores muito alinhados ao que você colocou e que, de fato, a gente conhece muito pouco. E quando a gente vai um pouquinho além, o impacto que isso tem na nossa vida e nas nossas relações, comportamento humano em geral, né? Quando você vai um pouquinho mais a fundo, a facilidade com que você se comunica com alguém diferente de você, entende comportamentos, inclusive dos nossos filhos, muda completamente. E a própria maneira que a gente se sente se relacionando com pessoas diferentes, inclusive os próprios filhos, também. Então eu acho que é um assunto muito rico. A questão da birra, né, que a gente tem que inclusive desconstruir, é o começo. Existe aí um grande panorama para a gente conversar. Então, por que eu digo isso, tá? Já entrando nesse ponto, falando um pouquinho mais especificamente em relação à birra. Vamos dar uma detalhada para a gente entender melhor esses 2 anos, 3 anos. Uma coisa bastante importante da parte de desenvolvimento humano, que a gente já pincelou em alguns momentos aqui no podcast, é o desenvolvimento de funções executivas. Tá? As funções executivas do cérebro, elas são como um guarda-chuvinha dentro aí do mundo das funções cognitivas, que controlam a nossa troca com o mundo. Vou ter que dar uma resumida aqui, tá? Eu tenho 3 funções executivas principais. Flexibilidade mental, que é a forma com que eu concateno coisas, troco pensamentos, junto fatos e elaboro o meu comportamento. A memória de trabalho, tá? Que eu tô lendo alguma coisa, aquilo tá no meu foreground aqui, e como eu junto, enfim. E a famosa função executiva inibitória, que é considerada aí uma das grandes mães das funções executivas, tá? Quem que é a função inibitória? É a minha capacidade de controlar impulsos. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa e eu controlo esse impulso que eu tenho, essa vontade que eu tenho, é um exercício de função executiva inibitória. Então eu quero comer 5 sobremesas hoje. Eu quero. Se me deixar uma barra de chocolate gigante, eu aguento comer, mas eu me controlo, porque eu sei que aquilo não é bom para mim. E você tem a capacidade. E eu tenho a capacidade de me controlar. Alguém me cortou no trânsito, eu tô louca da vida, quero ir lá tirar satisfação. É uma boa ideia? Não é uma boa ideia. Meu chefe não deu o aumento que eu queria, não foi legal o feedback, eu quero ir lá e mostrar como eu tô bravo. É uma boa ideia? Não é uma boa ideia. E a gente vai controlando esses impulsos. A gente vai controlando a nossa frustração, a nossa raiva. Às vezes, até a nossa vontade de não fazer alguma coisa. Acordo segunda de manhã, cansada. Ai, eu vou ficar na cama. Eu quero ficar na cama. Função executiva inibitória me tira da cama, me põe no chuveiro para eu ir trabalhar. Tá? Então, toda vez que a gente age contra esse impulso, essa vontade mais visceral... Que até infantil... A gente, essas vontades, sim, assim? A gente fala de imaturos. Isso está presente no nosso dia a dia constantemente. A gente está lidando com pequenas frustrações, se controlando, não fazendo coisas que a gente quer, ou fazendo coisas que a gente não quer, que não dá aquele prazer imediato. Gente, a função executiva inibitória, ela está trabalhando o tempo todo, inclusive nos processos de aprendizagem. O que é a concentração que eu preciso para aprender qualquer coisa? Ao invés de ir ver uma série de TV. Não só isso. Enquanto eu tô aqui conversando com você, eu tô concentrada aqui na nossa conversa, eu tô inibindo vários outros estímulos que estão chegando em mim. A pessoa que tá ali fazendo outra coisa, um pensamento que vem, será que as crianças estão bem? Passa um negócio, vem um barulho, várias coisas estão chegando em mim e o meu cérebro está inibindo porque ele sabe que não é pertinente ao que eu quero fazer. É interessante. Então, ela é uma raiz tanto da minha capacidade socioemocional de me relacionar, de saber me conter, me controlar, de me autorregular, quanto para processos de aprendizagem, para eu aprender matemática, para eu aprender português, para eu aprender qualquer coisa, para eu poder me concentrar. Agora, qual é o grande ponto aí dessa função?
As funções executivas, elas não nascem competentes. Como algumas outras funções nossas nascem. A linguagem, por exemplo, ela já nasce bem competente. Embora a gente não nasce falando, ela é uma função que já começa a se desenvolver no último trimestre de gestação. Para depois, lá para os 2 anos, a gente explodir a linguagem, mas é um processo que já começa. Vários processos do cérebro já começam, já nascem, né? E já se tornam e amadurecem, se tornam competentes e amadurecem cedo. As funções executivas nascem no 0 a 0. Pessoal, se vocês buscarem funções executivas no Google, vocês vão encontrar um gráfico magnífico que mostra justamente, é um gráfico de Harvard, do Centro para o Desenvolvimento Infantil. A gente vai, inclusive, agora que temos vídeo, colocar para quem está nos assistindo. Pode colocar esse gráfico. Para mim, como eu já disse aqui anteriormente, é o gráfico mais importante de desenvolvimento humano e um extremo desconhecido da imensa maioria das pessoas. Esse gráfico tinha que estar pregado na maternidade, tinha que estar nos consultórios dos obstetras. Ele está explicando o comportamento do seu filho. Para quê? Para que depois você não vire e fale, ele se comporta assim porque ele não tem a menor carinho por mim, está me desafiando. Peraí, vamos dar uma olhada aí, tá? Então, essas funções, elas nascem extremamente incompetentes. É durante os 6 primeiros anos de vida que o córtex cerebral, onde elas estão localizadas, vai amadurecendo e vai ganhando alguma competência. O córtex só termina mesmo de amadurecer lá para os 20 e tantos anos. É uma longa jornada. Ou imagina, então, uma criança de 2 anos, 3, isso está ainda muito imaturo, né? Muito. Com os 6 anos, ele já chegou ali a 85% do que ele vai alcançar. Então, esses primeiros 6 anos, eles são gritantes em termos de importância para amadurecimento executivo. Gritantes. Mas, quando eu tô aí nos meus 2, 3 anos, eu já começo a entender o mundo, eu já começo a conseguir me comunicar, eu já tenho coisas que eu desejo ou deixo de desejar, e eu ainda não tenho função autorregulatória nenhuma. Então, o que isso quer dizer? Vocês podem pensar na função inibitória como um aplicativo, tá? E esse aplicativo não está instalado nessas crianças desta idade ainda. Então, o que isso quer dizer? Que sempre quando a criança sente-se frustrada, tem um desejo negado, quer fazer algo e não pode, ou qualquer coisa que frustre, que chateie, ela não consegue frear esta emoção. Não é porque ela não quer, ela não consegue. Ela não sabe essa linguagem ainda, ela né? Tem recurso, né? Eu vou contar um caso que aconteceu ontem. E aí eu vou convidar a Alice para... Então, enquanto eu vou contando, você vai pensando num seu. Um caso que faz sentido com o que a Mari tá colocando pra gente ilustrar, tá? Bom, ontem a gente foi a uma festinha infantil, eu com meu filho mais velho, que tá com 2 anos e 10 meses. Quando chegamos em casa, a minha irmã estava lá em casa. E aí ele ficou animado que a minha irmã estava lá e falou, quero brincar de cabana. Ele constrói a cabaninha dele com almofadas. Eu e o meu marido se olhamos porque, um parênteses, toda vez que ele brinca de cabana, dá errado lá em casa, porque ele se estressa, porque a porta caiu no telhado, a gente colocou o chão onde não era. Pensa, aquilo para ele é extremamente importante, né? O trabalho, a construção do trabalho. Quando aquilo dá errado, ele não consegue. Bom, contando um pouquinho aqui do que aconteceu ontem. Antes de começar a brincadeira, meu marido já falou, eu tô fora. Papai adora você, tal, mas de cabana, papai não tá a fim de brincar hoje. Minha irmã, a Dinda, falou, eu quero, né? Não sabe como é, eu topo. Inocente. Eu olhei pro Nico, vamos combinar antes? Vamos. Olha, vai acontecer isso, a gente vai brincar de cabana, mas se alguma coisa der errado, você não vai chorar? Não vou chorar, mamãe. Tá bom. 2 segundos depois, 2, foi a primeira peça, a primeira almofada que a minha irmã pegou, que é a almofada que ele coloca como teto, ele colocou na porta. Já. Ele não...
E aí eu falava, mas a gente combinou, tava combinado. E não adiantou. Então eu acho que isso é um exemplo disso. E aí depois de um tempo, quando ele se acalma tal, ele até se sente um certo até arrependimento, assim, né? Poxa vida. Mas é o que você falou, ele não tem controle. Alice, antes da gente voltar pra Mari comentar esses casos, você pode dividir um da Aurora? Eu ia te falar que a boa notícia, como mãe leiga, é que melhora. Porque minha filha com 4,5, em vez de 2 segundos, demora 2 minutos. Dá pra brincar um pouco. Dá pra brincar um pouquinho mais, ela já consegue entender. Mas eu tava pensando, né, pra mim tem um dia muito claro que parece que foi quando a Aurora chegou nessa fase. Assim, ela tinha 2 anos e meio e a gente tinha descido na brinquedoteca pra brincar ali no prédio. E quando a gente subiu, ela fez um escândalo. E acho que o que a Mari falou assim, é desproporcional. Era uma coisa assim, parecia que eu tava agredindo ela. Assim. Eu falei, meus vizinhos ouvindo, porque ela foi chorando no elevador, 22 andares. Falei, algum vizinho vai chamar a polícia. Vai chamar a polícia. E era uma coisa que acontecia sempre, a gente ia sempre na brinquedoteca. Mas foi uma coisa. Aí chegou em casa, se atirou no chão, aí pediu água, dei água, não queria mais água, jogou água fora, no chão, sabe? Era uma coisa assim, e eu me lembro que eu já tinha lido um pouquinho, eu falei, chegamos. Tá rolando. Tá rolando, chegamos, né? E eu me lembro que era assim, eram coisas que... A sensação que eu tinha, assim, nessa fase, eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, alguém trocou o nosso bebê. Colocaram um gremlin aqui. Porque a gente tinha um bebê que era tranquilo, e agora, assim, por nada, não tinha uma... Eu olhando, né? Parecia que não tinha uma razão, era um estouro desproporcional, assim. E era muito difícil fazer ela voltar. Foi melhorando ao longo do tempo. Conforme assim. esse córtex frontal foi evoluindo, como você disse. Exato. Mari, nesses 2 casos, eu queria que você comentasse primeiro a questão dessa atitude do combinar, né, antes. Nem sempre vai dar certo, mas qual é a sua expectativa em relação a isso? Segundo, a questão também da isenção. Do meu marido falar, não brinco mais disso. Achei um pouco radical também, né? Ou se não, se a gente sabe, se tem situações que vão causar isso, é melhor por alguns meses ali sair de cena. E por fim, isso desproporcional. Poxa vida, mas... por causa de um copo de água mesmo, isso, né? Ontem também aconteceu uma outra situação que ele chorava de se jogar no chão porque ele queria bolo sem ser de chocolate na festa. E eu falava, não tem o que fazer, só tem chocolate. É isso aí. Gente, esses casos são muito típicos, tá? Muito típicos. Estamos juntos. É na sua casa, é na minha casa, em todas as casas. A questão do combinado é bacana? Combinado é bacana no sentido de ajudar a criança a não se frustrar, a que ela tenha um panorama do que vai acontecer. A tal né? da previsibilidade. A previsibilidade. Combinar de não chorar não vai ajudar muito, né? Você pode combinar que se a casinha cair, a gente vai remontar e tá tudo bem. É uma linguagem um pouquinho diferente, mas ainda assim, gente, lembrando, se ele se frustrar nesse momento, vai ser muito difícil para ele se controlar, né? Mostrar consequências, por exemplo, seu esposo dizer, ele pode falar, olha, não vou participar porque da outra vez que a gente brincou disso, terminou de uma forma que eu não gostei. Tudo bem. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é para não soar como uma punição. Não quero brincar com você. Porque a criança aí não tem por que ser punida. Mas, talvez como uma consequência. Consequência é sempre importante. Ele pode entender que quando ele age dessa maneira, não é legal para as outras pessoas. Isso é importante. Então, a atitude em si não é boa nem ruim. Depende muito da forma que ela é comunicada para a criança. Eu vou te punir porque eu não gostei do... Versus, olha, quando você age dessa forma, impacta negativamente e a consequência é que eu não me sinto à vontade. Tudo bem, tá? Então, vai muito na linha da comunicação. O que é importante aí em termos de conduta do adulto, né? Então, por um lado, entender, essa criança não tem condições de se comportar dessa forma autorregulada, autocontrolada que eu gostaria. Isso não é pessoal contra mim. É a mesma coisa que eu falar, filhotinho, aquela criança de 1 ano, levanta e vamos dar uma corrida com o papai? Aquela perninha fininha, né? Não nem consegue. pé direito.
Só que quando você olha para a criança e vê aquela perninha, você sabe que não é nada contra você que ela não vai dar uma corrida contigo hoje, né? Se você conseguisse olhar dentro da cabeça do seu filho, você veria a mesma coisa. Você controlaria essa expectativa porque você conseguiria ver que ele não tem essa condição. É como um carro que está chegando perto de um abismo e não tem freio. Não tem o que fazer. Ele vai descer. Então, gente, se você nota que vai acontecer um episódio, né? Então, como esse, montou a casinha, caiu o teto, você já olha para a criança, eu mesmo começo a suar, assim, porque eu sei, lá vem, e tem momentos, né? Tem crianças que demoram 15 minutos, né, para se autorregular, tem criança que vai 40 minutos, 1 hora. Então, eu já, lá vem, né? E a gente começa a tentar fazer de tudo pra segurar o negócio. Não, mas espera aí, eu coloco aqui pra você. Isso, você começa a tentar criar. Aqui. Mas não adianta, né? Não adianta. Não, a criança já foi. Não adianta. E não adianta você ser autoritário e bravo. Não vai chorar. Pessoal, a melhor coisa que você pode fazer quando o movimento começa é deixar rolar, tá? Então, entenda. É um processo neurológico de maturidade que vai acontecer. Então, começou o choro, começou o descontrole, respira. O foco agora é em você, não é na criança. Tem gente que fala, deixa ela lá, sai. Idealmente, tá? Gente, não vou dizer que é fácil, vou falar o que é o ideal aqui. Esteja presente, não precisa deixar sozinho. Esteja presente porque nós estamos juntos. Eu entendo, você está frustrado, você tá com raiva? Você tá triste porque o negócio desmontou? Eu entendo. E eu tô aqui para você. O difícil nesse momento é a gente se controlar. Porque às vezes a gente fica bravo também. E aí a gente desce no nível da criança, no sentido até de maturidade. Não acredito que você vai chorar por causa disso. E daí estamos nós ali hiper reagindo também. Sim, tão reativo. Entrando na birra. E por que entrar na birra é ruim, é péssimo? Por quê? Porque a gente conversou lá atrás. Nós somos modelo de comportamento. Se você começa a se comportar da forma que você diz que não é a que deve ser, você está dando um tiro no pé. Não grita! Gritando? Esquece, pessoal. Eu não tô falando isso porque eu sou fofinha, não. É porque o cérebro não tá nem aí porque ele tá ouvindo. A mensagem é o que ele tá experimentando. Se você tá gritando, ele tá colocando lá no kit de ferramentas dele, gritar é um comportamento aceitável para lidar com determinados tipos de situação. Empurrar, jogar. E a gente tem a opção, né? Porque a gente tem as ferramentas, né? A criança não tem. Alice, você nos bastidores comentou comigo até uma frase que você falou para sua filha e ela devolveu para você, que eu acho que tem muito a ver com isso. Comenta sobre isso. Eu tava comentando que a minha filha é mais imbativa, né? Então, outro dia eu tava falando com ela e eu virei para ela bem sério e falei, eu estou perdendo a minha paciência. Ela virou para mim e falou, eu já perdi a minha. Modelo. Exatamente. Articulada, muito bom. E essas horas tem os dois lados. Tem um lado da mãe que já passou por vários episódios de birra, que tá desgastada, frustrada, esgotada, mas tem a mãe, como eu, que tá entrando nesse momento imbatível, que chega a ser às vezes cômico, né? Por exemplo, essa resposta, né? Exatamente. Então, às vezes eu vou falar assim, Nico, calma, né? Respira, eu acho melhor você ficar um pouquinho aqui para respirar, se acalmar. Eu quero ficar sozinho! E bate a porta assim. Que é um momento que você, assim, bem ou mal, é uma criança de, né? Um serzinho de. É fofo. Pode falar pra ele, mas isso. Fica. Então tem isso também de segurar alguns ímpetos de riso, porque. De tudo. Ali o melhor que você pode fazer para ajudar. O que você tem. Qual é a sua missão ali nesse momento, tá, pessoal? Vamos tentar encarar assim. É um momento de oportunidade. Opa, vou te ajudar a construir a sua autorregulação agora, tá? E como é que eu vou fazer isso? Do único jeito que você tem como fazer, modelando, tá? Então o Nico perdeu ali a estribeira, tá nesse momento, tá frustrado, não tá se autorregulando.
Primeiro, pessoal, cuidem de vocês, né? Então, dos seus gatilhos. Por que isso me ofende tanto? Por que isso me cansa tanto? Por que às vezes eu fico tão, né? Tem gente que sente, eu faço tudo por essa criança, daí cai a almofada, ele faz isso comigo? Então, é legítimo esse sentimento, tá? Então, quem se sentir bravo, frustrado também, é legítimo que você se sinta assim. Mas, lembre-se, esta criança não está fazendo de forma... ela não sabe que ela está gerando isso em você, é que ela não tem outra forma de se controlar. Então, se controle você, né? Tá, gente, eu sei, não é fácil. Se controle, esteja presente. Se a criança pedir para ficar sozinha, ok, mas eu estou aqui ainda para você. Entendo a sua raiva, a sua frustração, estou aqui para você. Não vou elogiar o comportamento, também não vou gritar, tentar parar em cima disso. Você vai ficar, entendo, estou aqui. E você nomeou, né? Entendo a sua raiva. Isso. Porque ele não tá entendendo. Ele não sabe o que então é aquilo, você tá nomeando gente. aquilo pra ele. Gente, pensa assim. Pensa aquela TPM que vem matadora. Daí tem um dia que você acorda e você quer matar todo mundo, você nem sabe por quê. Além do controle, né? Puxa a briga, não sei o que, nem você sabe explicar, até que depois você percebe e fala, é isso. Era isso. Mas nós somos de carne e osso, nós somos reflexo de vários processos hormonais, no caso da criança, neurológicos, tá? O que vai acontecer? Esse momento, ele vai se resolver. Vai demorar, mas vai se resolver. Vai demorar porque a criança não tem a habilidade, tá? Mas eventualmente pode durar 5 minutos, pode demorar 40, pode demorar quase 1 hora às vezes. Depende um pouquinho do perfil aí, da combatividade até que a Alice colocou, da dominância da criança. Ele vai passar. Vai ter um momento que essa criança vai se acalmar e aí sim você tem uma oportunidade de acessá-la. Nem sempre você vai querer acessá-la já no papo cabeça ali. Escuta, faz sentido você porque chorar às vezes por causa da você tá almofada? chateada, né, também. Você tem tá isso. chateada e você precisa esperar uma oportunidade, Naná, de que essa comunicação seja efetiva. Às vezes a criança passou por esse momento, conseguiu retornar, controlar, tá cansada, tá num momento mais íntimo ali, mais quieto. Às vezes, daí vai muito da criança, tá? Vai muito do que você conhece do teu filho, você da tua filha, do que a gente conhece de cada aluno ali, como é que a gente vai conduzir. Então, às vezes, você chega para a criança, você oferece um copo d'água para romper aquele momento, você oferece um abraço, você pergunta, você está se sentindo melhor? Posso te ajudar com alguma coisa? Na escola, você sente que você já está bem para voltar para a sala? Eu começo a tentar oferecer ferramentas para essa criança se resolver ali, né? Que seja tomar o copo d'água, geralmente é um recurso bacana, porque te tira daquele momento, vou tomar um copo d'água, eu começo a associar esse processo com a minha autorregulação. Talvez é uma criança que nesse momento já esteja aberta para conversar sobre o que aconteceu. É importante conversar sobre o que aconteceu? Sim, tá? Com uma linguagem simples, uma linguagem afetiva, mas não necessariamente naquele momento. Tem vezes que eu vou conversar no dia seguinte. Eu falar pra minha filha funciona bem à noite, que eu acho que ela já tá mais calma, eu deito com ela, geralmente é o momento que mais rende esse tipo de conversa, assim, a gente foi descobrindo aí ao longo dos anos. Ou seja, com 2 anos, eles já têm a capacidade também de começar a entender, quando eles estão fora desse momento, o que aconteceu. Sim. Então, olha, aconteceu isso, você se frustrou, você jogou tudo pra cima e pra baixo, às vezes, né, atingiu, essa semana mesmo, na hora de uma birra, atingiu minha boca, né, então você machucou, e eles ficam tão assustados, assim... Ele se assusta até com aquele comportamento que gerou um episódio como esse, né? Sim, exatamente. Então, depois que passou, a criança consegue olhar e é um momento super importante para ela entender o que aconteceu, ela entender os sentimentos dela, ela entender o processo de resolução que ela atravessou e conseguiu chegar. E aprender um pouquinho sobre isso. Gente, no dia seguinte, pode acontecer a mesma coisa? Pode. Vai acontecer, Vai acontecer. Né?
tá? Isso não é uma coisa que se resolve, porque as funções executivas, elas vão amadurecer de duas formas. Uma é a forma fisiológica normal e tem seu tempo. Não adianta eu pegar a criancinha de 1 ano com a perninha ali, molinha ainda, e colocar na academia, que ela não vai criar músculo para correr comigo. Então, existe um time fisiológico natural e existe o input do ambiente caminhando e te ajudando aí nesse sentido. Agora, Mari, tem muitos pais, eu acredito que muitos que estão nos escutando, estão buscando uma forma mais empática, afetiva, acolhedora de criação, né, de educação. Mas, ao mesmo tempo, e eu compartilho desse medo, de ser permissivo demais. Então, é uma linha tênue, né? Sim. E aí, qual é essa linha? Qual é essa... Quando que eu tenho que entrar um pouco mais rígida, né? Mais demonstrar ali uma certa autoridade e impor um respeito? Naná, isso é... Como é que a gente trabalha? Primeiro, você ser permissivo é um crime, assim, um crime educacional, tanto quanto você ser super autoritário, tá, gente? A criança, para que ela aprenda a se autorregular, ela precisa de limites claros. E ela precisa, sim, entender que existe ali um adulto e por que ele está atuando dessa forma. Então, eu vou te comunicar limites. Eu vou te explicar por que eu estou fazendo dessa forma e eu serei consistente com eles. Eu não preciso ser grosseiro nem desrespeitoso para te comunicar um limite. E impor alguma consequência. Impor alguma consequência. Aliás, consequência por default, a gente não precisa impor. Tá? Isso é geralmente a gente impõe punições. Então, você não fez isso e agora eu vou fazer aquilo. É o castigo, que né? É o castigo. A consequência, ela vem naturalmente. O que a gente faz é não intervir sobre ela. Por exemplo, vamos sair. Júlio, leva um casaco, filho. Não quero. Leva um casaco que tá frio. Não quero, não vou levar. Qual é a consequência natural? Eu posso virar e falar assim, então também não vou te dar a mesada. Então também não vou te levar no cinema. Não tá ligado àquele fato. Exato. A consequência natural é a criança sair e sentir frio. Tem alguns casos onde a gente não abre mão, que é como, por exemplo, quando a criança está colocando ela ou outros em risco, Exato, né? Ela ou outro ambiente. Então, estou escalando em cima de uma árvore e a consequência é eu cair e quebrar o pescoço. Óbvio que eu não vou permitir isso, a gente vai fazer uma intervenção imediata e comunicar, olha, a gente não faz isso porque você vai se machucar seriamente. Mas se é sair e sentir frio... É tolerável. É tolerável e é mais educativo, digamos assim, no bom sentido, do que eu falar, escuta, então não vou sair mais com você, tá? Então, é muito importante haver limites, esses limites serem comunicados, você ser consistente com isso. Mas por exemplo, não de ainda forma nessa grossa. linha, olha, a gente tem que ir embora agora, né? Não dá pra ir embora. Olha, se a gente não for embora agora, quando a gente chegar em casa, não vai dar tempo de ver a TV, porque aí você vai direto pro banho. É uma consequência. Sem dúvidas. Entendi. Sem dúvidas. Tentar atrelar, né, um pouquinho. Avisa, olha, filhinho, daqui a 15 minutos a gente vai embora. Daqui a 10 minutos a gente vai embora. Agora é hora de ir embora. Ah, não quero... Tudo bem, mas a gente vai chegar mais tarde, não vai dar tempo de ABC. O problema, Naná, é que daí a gente fica com dó. E abre. Tem que ter frequência, né? Tem que persistir. E daí a criança vai ter esse comportamento. Mas eu quero. E aí sim, seja firme, pessoal. Ser firme é muito importante. Ser firme não é ser grosseiro, não é ser desrespeitoso. Ser firme é comunicar limites claros e cumprir. E isso para a criança é um presente. Porque eles não têm maturidade para navegar no mundo. Você é a referência. Eu preciso que você seja o capitão e eu preciso que você seja seguro na sua conduta. Acho que gera até uma insegurança não ter esses limites, né? Nessa linha, outro dia, minha filha virou para mim e falou assim, por que tu decide tudo da tua vida e da minha vida? Ela é muito boa. Aí eu quero conhecer a Aurora. Falei, filha, porque eu sou tua mãe. Ela falou, quando eu crescer, eu vou decidir tudo da minha vida e tudo da tua. Isso aí. Falei, talvez. A gente conversa. Talvez, né? Eventualmente. Mas é isso, assim. Eu também sou muito dessa linha, da onde, né? Essa preocupação da onde pôr o limite, assim. E às vezes eu noto que eu preciso falar, porque eu sou tua mãe e o meu trabalho é te proteger.
não deixar tu te machucar, Exato. né? Mas eu tenho muito difícil. feito muito isso agora, até com a minha filhinha de 10 meses, por exemplo, quando eu vou fazer a lavagem nasal, que não é agradável e ela não quer. Mas mesmo ela que... A gente já tem a impressão que o bebê não entende, né? Mas eu tenho sempre falado, eu estou fazendo isso pro seu bem, para cuidar de você. E aí eu faço, né? Então também com o Nico, o termômetro, não sei porquê, não pinica. Por que eles não gostam de termômetro? E eu converso com amigas de grupos e todas falam que eles detestam. E aí eu, olha, infelizmente, eu sei que você não gosta, mas agora eu vou ter que colocar. Sim. Seguro. Aí, Eu né? vou ter que dar uma vacina, a gente vai ter que voltar para casa, a gente vai ter que sair de casa. E daí, o que vai ter? Vai ter um momento de frustração e ali estará você firme e tranquila, modelando para essa criança autorregulação. Agora, Mari, eu tenho, por exemplo, chego na escola, né? E aí eu converso com a professora. O Nico aqui. Mas teve algum episódio de birra aqui? Ou de... Não, nenhum. O que acontece? E aí, claro, tem crianças que sim, se comportam na escola também, mas a gente sabe que é menos do que em casa. Qual é a diferença? É aí que a gente fala, é comigo. Eu queria saber também, porque na minha casa... É isso, assim, né? É isso. Gente, existe algum... Eu vejo de duas formas aqui, tá? Primeiro, a gente às vezes cede um pouco dentro de casa, tá? Não sei vocês, daí cada um vai se avaliar. Mas a criança, ela já percebe que existem caminhos e que a gente cede, e que talvez se eu bater o pé, eu vou conseguir. E tudo bem, tá? Não se culpem, ninguém é de ferro. É muito difícil ter essa consistência toda. Na escola, um ambiente diferente, em que eu não tenho já toda essa liberdade, eu tenho um pouco mais de, entre aspas, cerimônia ali, ainda mais no começo. É um ambiente também onde a gente consegue ser um pouco mais consistente, mesmo porque existem outras crianças. Então, na escola, eu não quero fazer tal coisa, eu não quero ir embora agora. Gente, mas agora é a hora de ir embora. Então, a gente tende a ser mais consistente, sim, na escola. E por isso, o cérebro ele já entende que, bem, é assim. É assim. Não quer dizer que em casa, a criança, a mãe é muito frouxa, né? Porque isso é outra coisa que às vezes acontece, né? E a gente se sente culpada, aí ele faz isso comigo porque eu não me imponho. E daí entra num outro... outra grade aqui. Mas o segredo é ser o mais consistente possível, firme possível, sendo gentil, tá? Sem perder... Aí é o pulo do gato. Aí é o pulo do gato. E não é fácil, mas daí entra numa questão nossa. Entra autoconhecimento, entra preparo. E como a gente conversou até nos outros podcasts, Naná, a gente não se prepara para esse momento. E daí a gente se depara com essa dificuldade, se depara com as nossas limitações e com os nossos gatilhos ali, acontecendo. Daí que a gente vai procurar ajuda. Depois que a gente começou a apanhar da maternidade. Então eu não chego aí preparada. Eu tenho que me preparar, né, on the fly ali, o negócio acontecendo. E é claro que a gente erra. Sim, e isso Sempre, de né? errar é uma ferramenta que eu tenho utilizado, e é um convite para as nossos ouvintes e agora telespectadores também praticarem, é sair de cena se você tem algum outro adulto participando. Isso aí. Quando você percebe que esses gatilhos que você trouxe, você não está conseguindo controlar, né? Exatamente. Então tem muitos momentos, eu no caso, né, eu uso isso com meu marido, tem muitos momentos que eu falo, olha, para mim não tá rolando, não dá. Saio de cena. E aí ele entra em cena. Então, parceiro, parceira, de repente, uma funcionária, olha, não tô conseguindo lidar com isso. Porque vão ter momentos que a gente realmente não vai conseguir, né? Exato. Pra gente é demais, assim. A gente é de carne e osso e isso é um recurso bom de ter na manga, né? Então, e a gente tem na escola também. Por isso que sempre tem várias pessoas em sala de aula. Nem sempre eu tô no meu melhor dia. E alguma coisa vem e já é um gatilho. Eu sinto com meus filhos também. Às vezes vem um certo comportamento, eu sinto que eu já começo a suar. E, é claro, às vezes você fala, ok, eu vou conseguir, vou dar o meu melhor aqui. Mas se você consegue passar essa bola para alguém, fica aqui, eu vou dar uma volta, vou voltar e a gente retoma e a conversa. Sem dúvida, é muito importante isso, pessoal. Se conhecer para saber como lidar com aquilo. E, na medida do possível, ir conhecendo e avaliando a sua criança também, tá? Porque as crianças são
diferentes. Eu tenho crianças mais ou menos dominantes, eu tenho crianças mais ou menos estáveis, né? Daí a gente entra na teoria dos comportamentos. Por que que a filha da Alice, por exemplo, tá? Por que que a filha da Alice faz birra 1 vez por semana e o meu faz 5? Onde que eu tô errando? Por quê? Vem a culpa, né? Ai, que horror de mãe que eu sou, não consigo pôr limite, não consigo me conectar com meu filho. Às vezes não é nada disso. Às vezes você simplesmente tem um filho, o pessoal chama de colérico, né? Então na internet você ouve muito, às vezes algumas pessoas, coaches e o pessoal da psicologia falando dos 4 perfis: o colérico, o fleumático, o influente e o melancólico. Eu acho que é uma abordagem um pouco simplista e um pouco rotulada. E aí tudo você acaba colocando sempre nessa ali, caixa. Né? Mas uma das dimensões de comportamento é a dominância. E existem, sim, as crianças mais ou menos dominantes. Assim como existem as crianças mais ou menos introvertidas, as crianças que são mais organizadas ou que vão com todo mundo naturalmente. Eu adoro. E aquelas que são mais introvertidas e gostam de ficar mais sozinhas. Gente, existe um espectro de personalidades e não existe melhor nem pior. Então, as crianças mais dominantes, que às vezes te desafiam mais, que tentam se impor mais, que cooperam menos, que se frustram com mais facilidade, são também as crianças com maior capacidade de perfil de liderança, motivadas, aquelas crianças determinadas, né? Aquele adulto que a gente fala, nossa, vai ser uma mulher determinada, né? Todo traço de personalidade tem os 2 lados da moeda. Você não pode esperar uma criança determinada, motivada, voltada a resultados, né? Um adulto assim, sem o outro lado da moeda, que é a ambição, que é, às vezes, a falta de flexibilidade, que é a necessidade de controle. E isso vem desde a infância. E é um traço, inclusive, carregado geneticamente. Tá? E é interessante que, por exemplo, a minha filha, eu acho que ela tem essa dominância. E eu sou o contrário. Então, assim, eu não tenho uma agressividade aflorada. Então, para mim é muito difícil, porque aí entra o conjunto mãe, filho, Sim, pai. Isso Porque mesmo. como é que eu vou ajudá-la com desafios que eu não vivi? Aí Isso começa mesmo. Vem para um aprendizado também, Exatamente. né? A gente conversou antes de começar esse episódio, que esse episódio poderia se estender muito, né? Porque o papo, enfim, tem tantas camadas e tantas partes para explorar, mas eu acho que a gente volta um pouco mais para falar disso quando a gente falar no nosso último episódio da minissérie de autoestima. Infelizmente a gente tem realmente o tempo, né, daqui, mas eu queria te agradecer, Mari. Eu acho que até depois de escutar, e eu espero que isso provoque em vocês, eu acredito que na Alice, né, comigo e com a Alice aqui, que a gente já tá aqui, algumas coisas começam a encaixar, a fazer sentido, e dá até um quentinho, assim, no coração, que é o objetivo desse nosso programa. Então, eu queria convidar todos vocês para maratonarem a minissérie, para quem não escutou, e a partir de agora, esses próximos 2 episódios, vocês vão ver em vídeo, e compartilhem, ativem o sininho para vocês receberem a notificação. Mandem sugestões, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou passar para vocês se despedirem também e agradecer a presença de vocês. Queria agradecer, é ótimo, acho que é muito bom conversar sobre isso, né? Eu acho que primeiro para te saber que não é só contigo, não é só na tua casa, e que não é contigo, né? Não é que teu filho está contra ti, querendo te manipular, enfim. Então acho que cada vez que a gente conversa sobre isso, vai tirando um peso e vai dando esse quentinho no coração. Então, obrigada pela oportunidade, por falar um pouquinho aqui. É isso aí, pessoal. Eu vou na linha da Alice também. Busquem esse conhecimento. Você aprender sobre comportamento humano, aprofundar um pouquinho, sobre comunicação, vai te trazer uma tranquilidade emocional e uma segurança muito grandes. Justamente para a gente caminhar nesse rumo de não se sentir culpada por coisas, mas assumir responsabilidades sobre ela, né? Então, não é minha culpa determinado comportamento, mas eu tenho a responsabilidade de ajudar meu filho a se tornar uma pessoa com atitudes socialmente favoráveis, assertivas, para que ele seja feliz, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Obrigado pela atenção. Obrigada e até a próxima semana, segunda-feira, às 17 horas, um novo episódio no ar.
Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.